o fruto da verdade. As palavras de Elohim no coração. Caminho vivo. Apocalipse 4:03. Apocalipse 4:03. 17. O fruto da verdade. A região do coração retire a falha do seu coração e faça uma terra boa. Seme as sementes da verdade e dê frutos cultivando a verdade. Reclamação de terras. Encontre a falha que a Bíblia diz para jogar ou não, retire-a do seu coração, e faça-a um solo fértil. Plantar as sementes da verdade. Encontre a verdade que a Bíblia diz para guardar, e plante a semente da verdade no campo cardíaco feito de terra fértil, cultiva-a, e dê os frutos da verdade. O fruto da verdade. Projetos. Projeto, arrojá-lo. Projeto, não o façam. Projeto, manter. Projeto, faça isso. IV, projeto, faça isso. Tira a mentira do seu coração e transforma-a em solo fértil. Caminho vivo. Apocalipse 4:03. Apocalipse 4:03. Hebreus 3:1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Hebreus 10:22 da manhã. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10:23 da manhã. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus 10:24 da manhã. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:32 da manhã. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 12:2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se praive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:16. E ninguém seja devasso, ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 13:1. Permaneça o amor fraternal. Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Hebreus 13:7. Hebreus 13:7. Hebreus 1:15 da tarde.
Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 1:17 da tarde. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 1:18 da tarde. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de, em tudo, portar-nos corretamente. Tiago 1:2. Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo passardes por várias provações. Tiago 1:4. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago 1:5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:6. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Tiago 1:9. Mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Tiago 1:10 da manhã. E o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Tiago 1:19 da manhã. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. Tiago 1:22 da manhã. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 2:12 da manhã. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 3:13 da manhã. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:8. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e, vós de espírito vacilante, purificai os corações. Tiago 4:10 da manhã. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 5:1. Ai agora, vós ricos, chorai e pranteai, por causa das desgraças que vos sobrevirão. Tiago 5:8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:10 da manhã. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago 5:13 da manhã.
Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago 5:14 da manhã. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. Tiago 5:16 da manhã. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. 1 Pedro 1:13 da manhã. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Pedro 1:15 da manhã. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pedro 1:16 da manhã. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Pedro 1:17 da manhã. E, se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro 1:22 da manhã. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. 1 Pedro 2:2. Desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. 1 Pedro 2:5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2:11 da manhã. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. 1 Pedro 2:13 da manhã. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor, quer ao Rei, como soberano. 1 Pedro 2:14 da manhã. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro 2:16 da manhã. Como livres, e não tendo a liberdade como capa da malícia, mas como servos de Deus. 1 Pedro 2:17 da manhã. Honrai a todos. Amai aos irmãos. Temei a Deus. Honrai ao Rei. 1 Pedro 2:18 da manhã. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. 1 Pedro 3:1. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. 1 Pedro 3:4. Mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas. 1 Pedro 3:7. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3:8.
Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Pedro 3:11 da manhã. Aparte-se do mal, e faça o bem, busque a paz, e siga-a. 1 Pedro 3:15 da manhã. Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3:16 da manhã. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro 4:1. Ora pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. 1 Pedro 4:7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4:8. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. 1 Pedro 4:10 da manhã. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:13 da manhã. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. 1 Pedro 4:16 da manhã. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. 1 Pedro 5:3. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5:3. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. E cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:9. Ao qual resiste firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5:12 da manhã. Por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero, escravo abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei firmes. 2 Pedro 1:5. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. 2 Pedro 1:6. E à ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade.
2 Pedro 1:7. E à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Dois Pedro 1:10 da manhã. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. 2 Pedro 3:12 da manhã. Aguardando, e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se dissolverão, e os elementos, ardendo, se fundirão. 2 Pedro 3:14 da manhã. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. 2 Pedro 3:17 da manhã. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. 1 João 2:24 da manhã. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2:27 da manhã. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. 1 João 3:7. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3:11 da manhã. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3:18 da manhã. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 5:16 da manhã. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João 5:21 da manhã. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 2 João 1:5. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. 2 João 1:8. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. 3 João 1:11 da manhã. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Judas 1:17 da manhã. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 1:20 da manhã. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.
Judas 1:21 da manhã. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1:22 da manhã. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Judas 1:23 da manhã. E salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tendo misericórdia com temor, abominação até a túnica manchada pela carne. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Apocalipse 2:10 da manhã. Não temas o que has de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:16 da manhã. Arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2:25 da manhã. Mas o que tendes, retendo até que eu venha. Apocalipse 2:29 da manhã. Den, som har ører, hører, hvad ånden siger til menighederne. Apocalipse 3:2. Sê vigilante, e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Apocalipse 3:11 da manhã. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:18 da manhã. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Apocalipse 3:19 da manhã. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso, e arrepende-te. Apocalipse 19:5. E saiu do trono uma voz, dizendo: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Apocalipse 10:17 da noite. E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.